Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui dando continuidade. Você conhece o Sermão do Monte? Nós vamos falar de bem-aventurados que choram e bem-aventurados que sofrem perseguições por amor da justiça. Bem-aventurados que choram. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Fala-se que a Terra é um planeta de expiação e provas, implicando isso na ideia de resgate de faltas passadas e presentes, cometidas em encarnações anteriores e nesta mesma, com o objetivo de reajustar a alma humana aos desígnios da justiça divina. As encarnações na Terra têm muitas outras finalidades: desenvolvimento da inteligência, missão a cumprir, cooperação na obra divina e outras. O homem, por isso, em sua evolução e por sua própria ação, abre para si mesmo duas veredas distantes: a do amor ou a dor. A prática do amor é a senda mais curta para se atingir a perfeição. E a fé, a esperança e a caridade são estrelas guias que orientam o homem no processo evolutivo. Disse Jesus: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A consolação é a bênção e o auxílio que receberão aqueles que souberam sofrer dentro da fé robusta em Deus e a esperança que norteia as mais belas aspirações. A fé e a esperança são as consolações dos aflitos, as companheiras dos exilados e desventurados e as mensageiras das promessas de Jesus. A verdadeira consolação exige ainda a participação do homem na obra do bem, através da caridade. Não há, portanto, necessidade de sofrer para se evoluir, para ser feliz. Sem a dor que resgata e retempera a nossa alma, o homem deve compreender o bem por sua própria sabedoria, decorrente do seu livre-arbítrio. Deus não fez o mal, que é uma ofensa à lei natural. A dor não é um castigo de Deus para punir os pecadores. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 630. Ela não é causa da evolução espiritual, embora propicie a evolução, como consequência ou efeito de um erro no pretérito. O homem, não conseguindo fazer o bem sem errar, reajusta-se pelo sofrimento. É preciso, entretanto, saber sofrer sem reclamar. De nada vale chorar sem o arrependimento, sem a compreensão de que a dor é o remédio para o reequilíbrio e o efeito de um mal. Enfim, é preciso saber sofrer para ser bem-aventurado e receber a consolação prometida por Jesus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 10. A ideia de justiça, ela palpita em todo ser consciente. Não façais a outrem o que não quereis que os outros vos façam. Essa máxima, ela exprime o bem, o espírito de justiça. Assim como não se quer receber menos, também não se deve desejar receber mais, pois tanto há injustiça na distribuição avantajada para outrem, como quando se é favorecido. Demais, cumpre considerar que não é propriamente na igualdade de distribuição que está a justiça. A justiça se manifesta no dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence, isto é, aquilo a que faz jus e que tem direito. A justiça é luz e está urdida nos deveres e nos direitos. Fechem-se os olhos da carne e abram-se os do espírito. Ver-se-á na vítima de hoje
o algoz de ontem. O homem é senhor do seu futuro, mas é escravo do seu passado. A sabedoria do espírito, ligando o passado ao presente, abrange o conjunto, a realidade, a vida no amálgama das múltiplas existências e tudo se processando sob o império da justiça divina. Com Deus não se faz conchavos, nem negociações, nem escambos. Não se anulam os efeitos das causas e nem se pode alterar o curso natural dos acontecimentos. O homem deve preparar-se para recebê-los, tirando das experiências do presente os elementos para formar um futuro melhor. Jesus aconselha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Diz Paulo a Godoy que as pessoas que experimentam injustiça na terra têm fome e sede de justiça nos planos espirituais. Por isso, a promessa de Jesus é ampla e irrestrita. Serão chamados de bem-aventurados e serão fartos de uma justiça diferente, uma justiça equilibrada, uma justiça armada, formada no amor. Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. Continuando a demonstração de que a humildade é um dos meios para alcançar a evolução real, Jesus explica a importância do pensamento e da ação, chamada radiação mental. Jesus é a própria doçura, mansidão, paciência, espelhou muito bem a harmonia e a ordem divinas que começam dentro de nós mesmos. A intenção e o interesse desencadeiam as forças da vontade que comandam os nossos pensamentos e as nossas ações. As virtudes devem ser cultivadas pela reforma íntima, na implantação da renovação mental e ir se espalhando junto ao lar, com a família, prolongando-se assim aos amigos ou aos necessitados. A base dos bons pensamentos é a constante e vigilante sintonia elevada das radiações mentais e vice-versa. Os bons pensamentos acalmam as nossas emoções descontroladas, produzindo assim boas ações, dispensando a intolerância e a cólera, que é um curto-circuito pensante. A mansidão, a moderação, a prudência são o retrato da alma afável e justa. Quando Jesus explicitou que os mansos herdarão a terra e que os pacíficos serão chamados de filhos de Deus, ele prometeu a paz na terra como no céu. Não se tem a paz e a serenidade no coração enquanto não se compreender com paciência as necessidades dos nossos semelhantes, principalmente quando a ignorância é dirigida pela violência. Só se alcança esta compreensão com a afabilidade, a doçura, a tolerância, a brandura e a pacificação. Como reconhecer a injúria, a violência e a cólera? A injúria é o ato de ofender alguém, atribuindo-lhe injustamente uma falsa ação ou pensamento. É difamante. Por várias vezes Jesus aconselha a não injuriar seu semelhante. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 22. Deve-se lembrar que as palavras de Jesus revestem sonoramente os pensamentos e refletem a expressão dos sentimentos, consignando por si a responsabilidade individual e coletiva. A violência é o ato de transgredir, de infligir.
a lei em coação física ou moral, em abuso de respeito ao próximo. O violento sempre usa da força, e da força bruta, enquanto o manso é afável e é tolerante. Todo intransigente é irritável e intolerante, e se identifica pela incompreensão e exigência com os outros. São severos e rígidos com os outros, não lhes permitindo infrações, pois se consideram infalíveis. São sempre ríspidos ao falar e no agir, às vezes até com quem eles estimam. Têm prazer em denegrir as pessoas. Não sabem perdoar nem mesmo as pequenas falhas humanas. O senso crítico, o seu poder de análise, os tornam exigentes, radicais e duros. Jesus mostrou ao homem que, com a medida que ele julgar, ele será julgado. E está lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 1 e 2. A intolerância é irmã da impaciência, da irritação, que é o primeiro alerta de perigo e de desequilíbrio mental. O impaciente é sempre inquieto, agitado e aborrecido. São defeitos satélites do egoísmo. Ele tudo quer como num passe de mágica e se irrita desesperado pelas frustrações sofridas. A intolerância e a impaciência acabam levando o homem à violência e esta à cólera. A cólera é um fluido viscoso que bloqueia a razão e ativa os instintos primários negativos, impossibilitando assim de nós, ao entendermos a realidade, subjugando o orgulho pela impotência do seu raciocínio e todos sabemos, comprometendo a nossa saúde também. Kardec diz que nesses instantes, se a pessoa pudesse se ver a sangue frio, teria medo e horror de si mesmo, ou se acharia bastante ridículo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 e no item 9. O espírita deve tomar cuidado com a cólera, sendo raios de sentimentos desarticulados. Ela não exclui certas qualidades do coração, podendo enganar pela invigilância, atribuindo ao seu temperamento ativo, quando é, na realidade, nascida da impotência, do orgulho e da fraqueza nas resoluções das imperfeições que revestem o espírito. A única solução no momento é dar uma parada rápida nos centros seletivos da nossa mente, procurar a origem do nosso problema, amparados em Jesus, para reorganizar a nossa casa mental. Como nos tornarmos afáveis, mansos e pacificadores? A benevolência com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, gera a afabilidade e a doçura, que são as suas manifestações. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. As pessoas são mansas porque não permitem que nada as irritem, uma vez que são verdadeiros tanto no trato formal como na meiguice do coração para com os mais íntimos. A brandura e a mansidão complementam a delicadeza do espírito. O ódio, o fanatismo, a ambição do poder e os privilégios da riqueza crescem ao nosso redor. Entretanto, o foco de luz do Evangelho é cada vez mais forte. Como ser manso e brando neste mundo de violência? Como pacificar e promover a paz no mundo? Não existe paz sem liberdade, nem liberdade sem respeito mútuo. Nem sempre a retórica traduz os legítimos sentimentos de paz. Os pensamentos e as ações humanas podem mudar a face da terra. Jesus disse: os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Como honrar as promessas do Senhor
na edificação desse mundo melhor, através do autoaprimoramento, da sinceridade de propósitos. A higiene mental, através do pensamento positivo, não dando guarida à contrariedade, à disposição firme para conhecimento do bem e perseverança na sua prática, a abnegação entendida como renúncia sublimada, como desprendimento, o espírito de conciliação em todas as disputas e exaltações, a busca na prece e na meditação da renovação de forças e disposição para o bem. São esses os elementos da pacificação e da mansuetude para a nossa alma. Ser manso e pacífico está longe de ser acomodado. É luta interior, perene, indefinido, para a construção de um caráter evolutivo. E aqui finalizo mais esse vídeo. Até o próximo. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Beijos em seus corações.